E aí, galerinha, bom, vocês bem-vindos a mais Filosofaria. Bom, hoje não vai ter uma entrevista e garanto que vai aquecer muito mais o nosso conhecimento e o conhecimento de vocês. Espero que vocês curtam. Bom, ao meu lado, eu estou acompanhado hoje não só do professor Giovanni, como vocês já seria em outro momento, mas como também estou acompanhado aqui do professor Sérgio Augusto da Silva, professor da cidade de Galvão Peixoto. Bom, eu não vou apresentar o Sérgio, me desculpa, Sérgio, eu não vou te apresentar porque ia soar meio pela admiração que eu tenho por você, então ia ficar muito mesmo. Então eu prefiro que você se presente, por favor. Pessoal, boa tarde, Giovanni, boa tarde, Maza, boa tarde os alunos do professor Maza, boa tarde os internautas e possivelmente os nossos alunos que também verão esse vídeo em alguma oportunidade. Antes de antemão, né, Maza, é uma satisfação muito grande poder trocar ideia sempre com você. É uma pessoa que eu admiro bastante no universo filosófico, pelo seu conteúdo, pelo seu conhecimento, e pelo o seu domínio da área que você atua, e o mesmo eu falo do Giovanni, né? Que embora tenha sido meu aluno num passado recente, é um menino que tem construído aí um caminho acadêmico e de conhecimento de fazer inveja. Então, eu me sinto aqui muito bem, digamos assim, acomodado entre dois ícones da filosofia que eu respeito e admiro. Giovanni, mais uma vez é um prazer ter você ao meu lado. Eu quero te agradecer pela disponibilidade de você estar participando aí mais uma vez, né? Na verdade, eu não peço para participar, eu meio que exijo, né? Eu tenho as minhas ideias loucas aí de uma hora e ia colocar vocês aí numa fria, porque é uma forma desse momento que a gente se encontra, no momento que o país se encontrando, uma forma de estar junto, né? Que a gente, apesar de admiração profissional, nós somos amigos. Bom, o prazer é todo meu em participar com você e com o Sérgio. A admiração é muito grande, são pessoas que efetivamente me ajudaram a caminhar na educação, né? O Sérgio e o Maza fizeram parte do meu TCC, inclusive eu cito uma peça escrita pelo Sérgio, e são pessoas que eu admiro muito. E aí, só para falar da questão de isolamento, mas é evidente que a gente não gostaria de estar vivendo esse período, né? É um período bem constrangedor, bem estranho, né? Bem diferente para a gente. Mas, por outro lado, é um período onde possibilitou algumas alternativas diferentes. A gente nunca fez um formato de aula para os nossos alunos dessa maneira aqui, né? Então, isso também forneceu essa nova repensagem aí de aula, né? Bom, pessoal, vamos iniciar aí a nossa lista, né? Vamos dar início ao nosso bate-papo. Bom, o tema da entrevista é cultura, né? Não só a definição de cultura, ou a conceituação de cultura. Desculpe, pessoal, mas sempre eu vou falando para quem vai assistir aqui a nossa gravação, sempre eu vou estar falando em definição e conceituação, né? É importante, porque as coisas que podem ser definidas, porque elas se encerram em si. Régua é régua e pronto, acabou. Tem as crises de régua, ela nunca vai ser daquela forma, né? Agora, o que se refere no âmbito do humano, né? No âmbito daquilo nós, de certa forma, da natureza ou da sociedade, não existe definição, sim conceituações, né? Conceito é uma ideia que pode ser trocada, mudada a qualquer momento, desde que haja necessidade dessa troca, né? Também não é sair por aí mudando o significado das coisas, mas atribuindo essas coisas algumas que possam levar aos outros a ser aquilo que a gente está envolvendo. Também provocação filosófica, e depois eu quero que a provocação filosófica se mede pelo das leis. Primeira coisa,
nós, seres humanos, de acordo com a ciência, de acordo com a biologia, né, nós pertencentes à classe dos animais. Ou seja, o ser humano é um animal como qualquer outro animal. Tem um sentido biológico. Né? Porém, quando a gente olha para dentro de nós, ou seja, quando a gente volta a olhar para nós percebemos que nós não somos seres somente animais. Né? Nós temos algo mais que os outros animais não têm. Né? Então, quando a gente começa a perceber esse algo a mais, a gente sai do campo biológico e entra dentro do campo antropológico. Né? Ou seja, o homem começa a ter uma visão de si não mais animalesca, mas buscando aí cada vez mais como eu posso colocar, não se diferenciar, mas se distanciar daquilo do seu biologismo. Então, Giovanni, se nós somos animais, o que distingue nós do animal ou dos outros animais? Bom, a questão da linguagem aí eu passo a bola para o Sérgio, né? E uma das diferenciações do humano, né, da espécie humana, é a capacidade que a gente tem de pensar, de organizar o pensamento, né? Que a gente pode atribuir aí o que a gente chama de raciocínio, né? E dentro disso a gente pode pensar também no desenvolvimento da consciência, da memória, que são capacidades que são estritamente humanas, né? E o Giovanni ele colocou realmente uma seara importante, né, daquilo que nos constitui como ser humano, a questão da linguagem, né? Só o ser humano é capaz de sistematizar a comunicação, né? Sistematizar o pensamento de forma escrita, né? Sistematizar os símbolos, os signos, os significados que existem e por meio deles estabelecer relações comunicacionais no nosso dia a dia, e seja na nossa vida pessoal, na nossa vida acadêmica, na nossa vida escolar, como nós estamos fazendo agora, na nossa vida no trabalho, nos comunicar com os nossos relacionamentos, né? Enfim, a comunicação e a linguagem, da forma como ela é inerente ao ser humano, só o ser humano tem, né? Os animais se comunicam, mas de maneiras instintivas, nada organizado, sistematizado, como um conjunto de signos, uma linguagem, uma língua, como o ser humano tem capacidade de fazer. Bom, só indo aí para montar tanto o Giovanni quanto o Sérgio, né? O Giovanni trouxe, caracterizou o conceito do homem no momento como um ser animal, um ser animal pensante, né? Como um ser racional, que falou Aristóteles, né? No século antes de Cristo. E o Sérgio saiu do campo do raciocínio, do campo do pensamento, e conceitou o homem como um ser de linguagem. Né? E essas duas ideias, de certa forma, elas conseguem explicar um pouquinho o que é o ser humano. Né? Então, o que seria o ser humano juntando as duas ideias? É um ser todo complexo. Né? O ser humano ele não é único. Não dá para a gente tentar entender a gente ou entender o ser humano apenas pela parte, né? E sim pelo todo. Ou seja, o ser humano de linguagem é um ser que raciocina, é um ser que é livre, é um ser que é espiritual e é um ser de linguagem. Juntando tudo isso aí, dentro das suas especificidades e das suas características, a gente consegue dizer, ou pelo menos ter uma ideia do que é ser humano. Bom, o filósofo antropólogo do século XVIII, Lévi-Strauss, né, ele ilustra essa questão, né, do ser humano como sendo um todo complexo. O que Strauss diz? Né? O ser humano é um ser de linguagem, né, capaz de dar significado ao mundo por meio dessa linguagem, através da utilização de símbolos, como o Sérgio falou. Né? Porém, falar que o ser humano é um ser de linguagem, que a linguagem dá conta, Sérgio, de explicar o mundo, o Lévi-Strauss fala que é um pouco ainda restritivo. Né? Ele fala que nós somos além dessa categoria, né? Nós temos algo a mais, potencialidades mais. Tá? Se somos servidores, o que pensa, nós vamos aí fazer um questionamento, Sérgio. Existe uma natureza, linguagem, o pensamento. Né? Existe uma natureza humana.
Ou seja, nós nascemos com isso ou nós adquirimos isso? O que é a natureza humana? Bom, a natureza humana, como você também já pontuou aí muito assertivamente, o ser humano é um ser multifacetado, né? Então, por ser multifacetado, a natureza humana também não se constrói de um conceito único, de uma faceta única, né? Ela também é multifacetada, como esse ser humano complexo que você disse assertivamente que é. Então, a natureza humana ela pode conceber vários segmentos importantes, né? Eu vejo, por exemplo, a questão da natureza humana, a gente tentar na questão da essência que eu posso chamar de espiritual, esotérica, enfim, para aqueles que acreditam em algo transcendental além da vida material, por exemplo, é uma essência, é uma natureza, né, da natureza humana, ou aquele que aprecia, por exemplo, em alguma vertente artística, na música, na dança, no teatro, no cinema, nas artes plásticas, né, a beleza das linguagens e que confortam a natureza humana, o intelecto humano, o espírito humano, a essência humana. E por aí a gente vai ter uma série de exemplos dessas multifaces que compõem o ser humano. Eu não vou me delongar muito, porque eu quero também a contribuição do Giovanni. Bom, a gente pode caminhar, como o Sérgio disse, nessa multifaceta, né? Diversas maneiras. Aí, só para recordar, no meu trabalho de conclusão de curso, a gente trabalhou com uma máxima que era: o homem é o único animal que ri. Então, até a atitude, o ato de risório, né? A capacidade de rir de um ato é estritamente humano, para a gente ver como a gente pode diferenciar os homens, o homem, né? A espécie humana dos demais animais. A gente é a única espécie que consegue rir, que cria significado de fatos e ri. Olha que interessante. Giovanni, e a única espécie que escreve, que lê, que interpreta, não é? Então, são que se apaixona, enfim, são vários segmentos que têm consciência do seu criador, seja ele qual for, né? São vertentes inúmeras que a gente poderia discutir. Masa. Bom, galera, voltando para vocês, como vocês viram, né, não dá para a gente falar, os queridos alunos, dos amigos aí, não dá para a gente falar do ser humano como um ser de unicidade, né? Ou seja, o ser humano ele varia de acordo com as consequências que lhe são impostas. O ser humano é uma variante. Ou seja, isso, a partir do momento que a gente entende que nós somos uma variante, aquela ideia de existe uma natureza humana universal, igual para todos, ela não se sustenta, né? Por quê? Porque as consequências que são impostas à nossa capacidade de nos mover no mundo em que nós vivemos, faz com que a gente, de certa forma, saiamos aí um pouquinho da essencialidade e partimos para o mundo da construção. E quando a gente fala em mundo da construção, aí entra mais uma característica, mais um conceito que é o ser humano, né? Não é o que pensa, o que fala, o que ri, o que se apaixona, o que se liga a um sobrenatural. Mas o ser humano, na verdade, é um fato histórico, é um sujeito histórico. Como o ser humano é um sujeito histórico, nós falamos o quê? O ser humano é um ser cultural, ou seja, a partir daí, né, por meio do entendimento do que é cura, nós também conseguimos, por meio da cura, dizer aquilo que nós somos, né? Ou comunicar para os outros aquilo que nós somos. E a partir de então, eu vou para a minha primeira pergunta, né? O que é cura, professor Ivani? E o Sérgio, professor Sérgio, na sequência. Bom, a palavra cultura, né, ela ganha diversos significados ao longo da história, ao longo do período, né, do tempo que a gente vive. A gente não vai falar sobre todos os períodos aí e pontuar, até porque a gente não tem muito tempo, né?
mas tem uma definição, aliás, tem duas definições que eu acho bem interessante e que eu vou deixar pontuada aqui. Uma é: a cultura é um todo complexo que inclui os conhecimentos, as crenças religiosas, a arte, a moral, o direito, os costumes e todas as outras aptidões e hábitos que o homem adquire como membro da sociedade. Essa é uma definição que eu gosto bastante de cultura. A outra é um pouco crítica, mas eu acho interessante também. A cultura deve ser vista como um conjunto de mecanismos de controle, planos, receitas, regras, instituições para governar o comportamento. Então, são duas definições aí que eu acho bacana do que é cultura. E aí o Serjão fala um pouco também. Bom, o legal disso tudo é que eu não posso chover no molhado, né? Eu não posso chover no molhado, eu tenho que dar minha contribuição fora do que vocês já contribuíram e de uma maneira mais didática possível. Então, vamos partir do ponto de partida, temos como referência a palavra agricultura, né? A agricultura se restringe à cultura agrícola, aquilo tudo que é produzido no campo. E quando a gente traz a palavra somente cultura para o campo humano, aí é todo o conhecimento, todo o costume, todas as linguagens, todo o saber, todas as manifestações artísticas, é a comida, é a roupa, são as crenças, é tudo aquilo imaterial que imaterialmente o ser humano produz, tanto individualmente quanto coletivamente, quanto comunitariamente, numa mesma comunidade, numa mesma sociedade. Nasa? Bom, vocês viram que quando nós conceituamos cultura, como o Sérgio acabou de elencar, como sendo uma gama, uma série de conhecimentos adquiridos, né, ao longo do tempo, né, que para a gente poder resumir um pouquinho essa fala que foi muito bem feita, eu vou com uma provocação, Sérgio. Você. Quando eu falo que a cultura é uma série de conhecimentos, um conjunto de conhecimentos, fruto de série, eu provoco aí uma ruptura, eu faço uma dicotomia com essa ideia. Por que eu faço dicotomia? Vou explicar, tentar a gente aí. Eu falo de cultura conhecimento, conjunto de saberes, a gente viu que, de certa forma, coloca, dividimos o ser humano em duas partes, como era feito até então, definido até então, até o século XIX, né? Só tinha cultura e tinha conhecimento. Daí, os europeus chegaram nos continentes onde que eles invadiram, que eles dominaram, conquistaram, etc. Aí vai da interpretação de cada um, né? Eram tidos aí como seres cultura, né? O porquê? Porque eles eram os únicos, segundo até então se tinha e se sabia, que tinha conhecimento, né? Então, ao longo do tempo, desde a Grécia Antiga, a palavra cultura aí, a ideia de cultura, trazendo para a questão do ser humano, ela sempre foi colocada o que sabe, aquele que conhece, aquele que tem visão de mundo mais palpável, mais concreta, sabe mesmo. E cultura é realmente apenas aquele que tem conhecimento científico, e cultura é apenas aquele que tem uma visão geral do mundo. Essa é a reflexão. Não, seria um engodo, né? Seria uma demagogia a gente falar que a cultura ela está restringida somente, por exemplo, ao universo acadêmico, então aos professores, aos intelectuais que estudam e que se eruditizam nos livros é que tem cultura. Não, evidentemente que não. Né? Para ter cultura, para produzir cultura, para consumir cultura, basta estar vivo. A partir do momento que nascemos e nos tornamos e nos conhecemos e nos reconhecemos como seres humanos, nós estamos produzindo cultura. O cidadão simples, o cidadão comum, no seu dia a dia, na sua vida mais simples, lá no campo, na fazenda, né, ou do cidadão mais complexo da maior metrópole do mundo, eles produzem e consomem e fazem cultura. Né? Não é só o conhecimento
sistematizado, formal, mas o conhecimento de vida, o conhecimento empírico, as experiências de vida produzem cultura, a historicidade de vida produzem cultura, né? Se você é criado numa determinada comunidade, por exemplo, numa comunidade quilombola, você vai adquirir aquela cultura, né? Aquele conhecimento, aqueles saberes, aquelas crenças, aqueles valores. Então, a cultura também é muito ampla, assim como o ser humano também é amplo e complexo, né? Giovanni? Bom, é uma divisão que a gente tinha programado aqui, né, Masa? Que é a questão do erudito com o popular, né? Que é o conhecimento que advém das tradições do povo. E quando a gente fala do povo, são dos diversos povos que existem, né? Das diversas formas de existência que a gente tem. E também a questão do conhecimento erudito, que aí é um conhecimento que a gente pode denominar em um conhecimento que a gente pode chamar de conhecimento elitizado. Mas aí o Sérgio, ele ilustra bem essa questão dos quilombolas aí, mas eu queria ilustrar com uma forma de pensar que eu acho bem legal, que é a cultura da música sertaneja, né? Do sertanejo raiz, da moda de viola, daquela família que vive lá no sertão, numa casinha pequenininha, e o vô toca uma viola e que vem passando de geração por geração. E um exemplo disso é o João Carreiro, né? Eu assisti a live dele, e aí uma das máximas que ele tem é de continuar com essa tradição da viola caipira, da música sertaneja raiz, e aí ele conta bastante relatos do vô dele, de quando ele andava com o avô ensinando ele a cantar, ensinando ele a tocar, passando as músicas. Então é uma forma prática de a gente perceber de que a cultura ela não está apenas para quem tem conhecimento e o conhecimento que a gente chama de conhecimento acadêmico, né? Até porque o conhecimento ele não é só acadêmico, existem diversas formas de conhecimento. Um outro exemplo, uma outra ilustração que a gente pode dar é a cultura circense, né? As famílias de circo se transmitem o conhecimento, o saber de gerações para gerações, né? São centenas de anos de tradição cultural que os circos têm e passam, né? As gerações um para o outro. Então, também é uma forma de cultura popular, como o Giovanni já também colocou, né? Não tem o saber científico ali, acadêmico, né? É o conhecimento prático, a praxis, né? Bom, há um fragmento com relação a essa ideia, né? Cultura. Somente. Eu vou fechar as nossas ideias com relação a isso. Galera, para vocês. É importante que vocês tenham aqui, por quê? Porque quando a gente passa a compreender a cultura, ela não é apenas, não existe um padrão único, né? Ou seja, um padrão elitizado, cultura uma coisa científica, coisa acadêmica, ou cultura aquele que se julga superior ao outro. Né? É importante a gente compreender que a cultura não é só isso. Né? Se a gente entender que cultura é isso, a gente coloca uma hierarquia e fala, olha, quem não tem acesso a nada, não tem cultura, o pobre não tem cultura, e a gente continua a reproduzir esse pensamento que não tem nada a ver com o pensamento de alteridade, com a ideia de empatia, e sim um pensamento mais rústico, né, e vulgar, se a gente continuar com essa ideia. Então, a maneira que a gente tem que olhar ou entender cultura. Cultura, na verdade, não existe cultura, e sim culturas. A partir do momento que passa a entender que a existência, não de cultura no sentido singular, mas cultura no sentido plural, a gente entende que essa hierarquia, essa ideia de superioridade, ela não se sustenta. Né? E, dessa forma, entender que não essa sustentação de uma hierarquia
de algo maior para algo menor, a gente vai entender o quê? Que tudo aquilo que envolve a manifestação, tanto da expressão corporal, da linguagem, do pensamento, é cultura. Né? Não existe aí subculturas, sim cultura, modos diferentes de você, de certa forma, expressar a sua identidade, é o que te identifica. Né? Mas aí é errado você entender que você tem aquele padrão, que o Brasil tem a cultura do futebol, então todo brasileiro gosta de futebol. Né? O Brasil, como é conhecido fora, e até um erro, é o país do carnaval. Também é outra ideia. O Brasil não é somente carnaval, né, que existe lá em fevereiro. Tem a festa de Parintins, do Boi-Bumbá, né, que é diferente do carnaval, como é mostrado no Rio de Janeiro e São Paulo. Então, ou seja, não existe cultura, mas culturas. Não existe subculturas, mas sim formas diferentes, né, de você se expressar socialmente. Bom, Sérgio, como você é do campo das artes, é mais ligado ao campo das artes do que eu, provavelmente dito, eu queria que você desenvolvesse não da ideia de elitismo aí. A cultura tem que ser elitista ou a cultura tem que ou todos nós temos que ter acesso a ela? Essa é a ideia. Você ficou bem... O Giovanni está ouvindo aí, o Maza também, é bem colocado a sua questão, Maza, porque, na realidade, diacronicamente, a ideia é de se popularizar e de se universalizar o acesso às culturas, não somente a uma cultura em específico. Né? A popularização da cultura, sobretudo das culturas clássicas, das culturas eruditas. Vou dar um exemplo simples aqui da nossa cidade e pegando a minha experiência de trabalho, por exemplo, o Giovanni lembra disso. Quando eu estive à frente da Secretaria de Cultura, eu implantei um projeto no município chamado Balé para Todos, uma arte erudita, né, de elevado nível cultural, para o povo, para todos aqueles que queiram ter acesso a isso. Então, é uma forma de popularizar uma cultura elitizada, porque no Brasil, infelizmente, no país que a gente vive, o balé é tido como uma arte, uma manifestação artística para os ricos, para aqueles que têm maior poder aquisitivo. O pobre, por si só, não pode, porque não tem condições financeiras e econômicas de ter acesso ao balé, por exemplo. Tá? Então, dando um exemplo de outro viés, né, da cultura popular, pegando até o gancho do Giovanni, por exemplo, a cultura popular. A moda de viola não é uma cultura elitizada, que veio do clássico europeu, né, nas caravelas junto com os nossos colonizadores. Pelo contrário, né? Do jeito que ela se firmou aqui. A viola veio de Portugal, enfim, tudo isso. Mas da forma como ela se apresenta hoje a cultura sertaneja aqui, ela vai do indivíduo para a população, para a comunidade. E aí é a cultura popular. Né? E aí tem um problema que eu não sei se vocês vão tocar nisso mais adiante, mas se vocês tocarem, tem um probleminha que atravessa entre a cultura elitizada e a cultura popular, que é a indústria cultural. Mas isso aí é uma outra coisa que a gente pode falar depois. Vou deixar a contribuição do Giovanni. Márcio, só... Giovanni, pontuar, eu queria falar em cima do que o Sérgio colocou, jogar uma questão aí, você faz uma reflexão. Quando eu coloco que a existência de uma cultura elitizada e de uma cultura popular, ou seja, quando passa a autonomia da cultura, de certa forma, professor Giovanni, eu vou ainda continuar com a hierarquia. Com essa hierarquia. E é justamente o que eu debato. Né? Não hierarquizar. Sim, divulgar. E se nós pegarmos aí essa divulgação
da cultura, o Sérgio sobre a questão da indústria cultural, levarmos para o pensamento do filósofo Adorno, do Carmen, né? Dois filósofos do século XX que vão desenvolver bem essa indústria cultural. Giovanni, de acordo com o Volcar, você acha que quando eu pego aquilo clássico, né, e coloco numa caixinha de leite, numa massa de cigarro, eu não vou ir provocando uma massificação da cultura? Com você. Ô, Maza, só voltando um pouquinho, essa questão aí, Sérgio, da cultura erudita e da cultura popular, isso gera até uma questão de preconceito e desconforto nas pessoas. Eu lembro que, quando eu estava na universidade, eu tinha uma professora que ela chegava na sala e, às vezes, ela perguntava o que a gente estava ouvindo, né? E aí eu tinha vergonha de falar que eu ouvia música sertaneja, e música sertaneja raiz, né? Que eu gosto bastante, até porque faz parte da minha cultura. Quando eu era pequeno, meu irmão colocava Bruno e Marrone, colocava César Menotti, e assim, para a galera que não faz parte da música, acha que a música sertaneja ela é algo simples, mas eles estão muito enganados, né? Até porque existe uma grande dificuldade em se fazer segunda voz na música sertaneja, existe toda uma complexidade em se tocar alguns estilos de música, né? Dentro da música sertaneja, né? Algumas segmentações. A gente tem hoje a inserção da bachata no Brasil, que é super difícil de reproduzir. Então, assim, existe um preconceito, e aí é claro que tem esse problema da cultura de massa, né? Que é a popularização dessa cultura de maneira massiva a partir dos veículos de comunicação. Só para fazer um resgate histórico, a gente sabe que a comunicação em massa ela começa com a imprensa, né? Antes disso, a gente se comunicava apenas com uma pessoa. Eu mandava uma carta para o Maza, ou uma carta para o Sérgio, ou a gente falava pelo telégrafo, né? E depois aí vem a inserção da imprensa, né? Que é a comunicação em massa. É uma pessoa falando com milhões de pessoas. Hoje a gente vê o Jornal Nacional, é uma pessoa, né, dois comunicadores lá, falando com o Brasil inteiro. Enfim, isso tem uma repercussão muito grande. E a gente percebe que algumas músicas que são títulos de novela, que são artistas que frequentam alguns reality show, esses artistas eles ganham evidência nacional, né? E isso se torna popularizado por conta da cultura, né? Da produção massiva desses conteúdos, né? E aí a gente entra na parte da perda um pouco da individualidade. Será que eu gosto mesmo desse estilo? Ou será que eu passei a gostar por conta da repetição massiva nos canais de comunicação? E aí essa é uma pergunta que eu já deixo para o Maza e para o Sérgio. Bom, na verdade, eu estou numa frente. A questão a bala é comunicação dentro do teatro, né? Sérgio Giovanni levou eu logo me remeteu aí a questão de que a cultura, como ela é produzida, difundida, não só no nosso país, mas em todo o globo, né? A cultura ela está muito entrelaçada com a ideia de ideologia. Ou seja, a gente percebe aí a ideologia como são ideias, crenças, aí caminha lado com a cultura. Né? Porque, querendo ou não, né, as pessoas que absorvem aquilo que é produzido, elas acabam, de certo modo, aí, pensando, agindo de acordo com essas produções. Né? Ou seja, a cultura, uma vez estando presente o processo ideológico, faz com que haja perda da individualidade, né? Uma que perde sua individualidade e para a hegemonia. Só que essa hegemonização aí, quando é a questão de empobrecimento cultural, né, é meio precário e
doente, né? Por quê? Porque a gente sabe que todo o processo hegemônico, né, ele acaba aí produzindo cidadãos não pensantes. E por isso que eu quero continuar ideia de cultura como uma expressão não apenas coletiva, mas uma maneira de você se individualizar, se é que é possível. Ainda mais com a tecnologia estando ao nosso alcance. Não sei se vocês pensam assim, Giovanni, Sérgio, né? Mas eu falo assim... Pegando desse teu ponto de vista, mas eu me lembrei de uma citação do Brecht, eu gosto muito do teatro do Brecht, Bertolt Brecht, e ele fala uma máxima assim, ele diz uma frase aqui: cante o seu canto, que ele será universal. Então, quer dizer, faça a sua cultura, produza a sua cultura, valorize a sua cultura, mesmo que local, pegando o gancho do Giovanni lá, o violeiro, que ela vai alcançar ao mundo todo pelo processo da cultura popular. A indústria cultural, a qual a gente está falando, ela faz o caminho inverso. Ela pega e joga na sociedade, né? Aquilo que ela considera como lucrativo, porque ela trata, então, isso como um produto. E ela vai, lógico, numa sociedade capitalista, como a que a gente vive, ela vai fazer lucros e dividendos em torno dessa cultura, mesmo que ela seja desconhecida. E é interessante que ela seja desconhecida da massa, porque aí ela vende mais. Porque vender uma cultura conhecida, uma cultura popular que já está consagrada e segmentada, né? Você não consegue vender, mas vender algo novo, aquilo para que as outras comunidades, que as outras pessoas não conheçam, não tenham na sua cultura, isso se torna lucrativo. E aí a gente tem N exemplos dentro da indústria cultural brasileira, né? De movimentos culturais que são absorvidos, cooptados pela indústria cultural e massificados pelo rádio e pela televisão. Finalizando, só um exemplo para quem assistiu Os Dois Filhos de Francisco, ou nós, principalmente eu e o Mazo, acho que o Giovanni não pegou a época da ficha telefônica, né? Mas as pessoas, antigamente, para ouvir as músicas que elas gostavam, que faziam parte da sua cultura, ligavam na rádio do orelhão e pediam a música tal para ser tocada no programa. Isso é cultura popular, é o indivíduo fazendo a cultura dos demais, ajudando aos demais a conhecer aquela cultura. Hoje o processo é inverso. O empresário passa na rádio, paga tanto e vai tocar até exaustão aquela música, aquela dupla, aquele estilo, e aí acaba pegando no gosto daqueles que estão ouvindo, e nós não temos mais esse poder de escolha. A rádio não toca mais o que a gente quer ouvir. A rádio toca o que a indústria cultural determina. A televisão não passa mais aquilo que a gente quer ouvir. É por isso que a gente vai para a série, é por isso que a gente vai para o YouTube, é por isso que a gente vai para outros canais, onde a gente quer ver aquilo que a gente quer, e não o que a indústria cultural quer impor para a gente, no caso a televisiva. Bom, Giovanni, quando você está colocando a questão aí da ficha, fica brigando entre a idade, entendeu? A gente somos tão velhos, também não somos tão novos assim, né? Vou jogar a ficha para o Giovanni aí, sempre vem coisas na cabeça, né? Muitas coisas, ainda bem. Quando o Sérgio colocou a ideia da divulgação da cultura popular, né? Ou seja, dela tentar sair da localidade para uma ideia mais universalista, né? Que ela está inserida, me veio à cabeça a ideia do Gramsci, né? Antônio Gramsci, filósofo alemão, filósofo italiano, então, do século XX, né? E o Gramsci, ele traz, eu vou jogar para você aí, a gente vai depois para as considerações finais, ele fala justamente da questão da hegemonia, né? Não do conhecimento, mas da hegemonia cultural, da hegemonia de classe. E o Gramsci fala que existem dois tipos de classes, né? Dois tipos intelectuais aí. O intelectual tradicional, que é aquele acadêmico, que é aquele que tenta
desenvolver e influenciar a quem conhece as outras pessoas, e o intelectual orgânico, né? Diz, né, que é preciso, no caso, que exista um intelectual orgânico capaz de defender também a outro lado, a outra classe. E, Giovanni, a dicotomia aí de classes com relação à cultura aí, você não acha, você não pensa que essa dicotomia, que essa separação, ela provoca ainda preconceitos que talvez a gente ainda vai ter que viver durante muito tempo? Com certeza, Masa. É uma dicotomia que vai ser difícil da gente superar, né? E conseguir, de alguma maneira, suprimir com ela, né? A gente vê que existe muito esse embate da cultura erudita e da cultura popular. E soa num tom de superioridade, né? Quem está do lado do erudito. Existe um tom de superior, né? De olhar para aquilo que é popular e falar, isso é fácil de fazer, isso é fácil de produzir. E é um preconceito que a gente precisa superar. É legal observar nessas falas, tanto na do Giovanni quanto na do Maza. Vamos continuar no exemplo da música que está dando certo. Por exemplo, dentro do violão, a gente tem o estudo do violão popular e o violão clássico. O violão clássico é o estudo erudito do violão. E o violão popular é para você tocar no churrasco, né? Você cantar as músicas que você quer, então não exige todo aquele estudo. Então, quem estuda o violão clássico considera-se mais apto e mais preparado e superior hierarquicamente, como o Maza coloca, aquele que toca o violão popular, né? Só que se a gente for analisar pelo lado cultural, ambos entretêm a plateia para quem eles estão tocando, né? Tanto um concerto de violão do Yamandu Costa, por exemplo, ou aquele cantor de boteco que toca o violãozinho, bate o violãozinho dele lá no final de semana para os seus colegas. Então, há uma diferença que é criada por nós mesmos, né? Nós mesmos é que criamos e supervalorizamos um e menosprezamos o outro. Mas se a gente partir do ponto de partida que ambos entretêm como atividade cultural, como atividade artística, né? É válido, porque ambos empregam conhecimento humano ali, no caso, o conhecimento musical, né? Então, ainda falando do violão, e isso vai dar uma ideia para finalizar o que a gente está falando, houve uma época, não sei se o Giovanni já leu, muito provavelmente deve ter lido isso em algum lugar, e o Maza já deve ter visto isso, porque até vivenciou algo do teatro, mas o violão, independente de ser o clássico ou ser o popular, ele já foi marginalizado lá no início do século, né? Então, quem tocava violão era associado culturalmente a vagabundo, a marginal, né, na sociedade. Hoje, não mais, né? Então, a gente vê hoje, por exemplo, muita segregação, muita opressão e menosprezar a cultura do funk carioca, por exemplo, né? É marginalizado hoje. Mas na diacronia da história, a cultura se consolida e se mostra como identidade original e pertencente a determinado grupo, e ela se assenta, ela se estabelece. Já hoje, muito entre nós, né, entre professores e intelectuais, que já reconhecem a importância do funk carioca como cultura, e não simplesmente como só uma mera expressão da periferia dos grandes centros urbanos, em especial do Rio de Janeiro, né? Que a mídia, né, a indústria cultural massificou para o Brasil todo. E aí chega um ponto que ela se consolida como cultura popular. E aí perde a sua hierarquia. Mas isso é só com o passar do tempo. Bom, finalizo aqui, para a galera tomar
para si essa discussão nossa, né? Eu vou 2 perguntas, uma atividadezinha aí, que é para vocês e para a galerinha que vai ver depois, né? Só para a gente ficar apenas no campo da divagação de ideias. Giovanni, de acordo com aquilo que a gente já falou, o que caracteriza nós como seres culturais e não como naturais? Linguagem, raciocínio, memória, consciência. Sérgio, os seres humanos não nascem prontos pelas mãos da natureza. É uma afirmação do professor Cotrim, que eu gostaria que você explanasse. Os seres humanos não nascem prontos pela mão da natureza. E vou acrescentar aí. Seres humanos nascem prontos? Se a gente for analisar friamente, só o ponto de vista biológico nasce pronto, né? Todas as outras complexidades e completudes, elas são construídas, né? E elas são somadas com o crescer, com o desenvolvimento do ser humano, com as relações humanas, com a socialização, né? E aí vocês melhor do que eu, vocês podem dizer, né, que há filósofos que dizem que o homem nasce bom e se torna mal, e tem a natureza má, e tem filósofo que vai defender que o homem tem a natureza má, mas é a convivência, né, que o torna bom. Mas o fato é que é a convivência, é a existência, é a historicidade do homem que vai fazer com que ele se prepare, mas nunca fique pronto. Porque nós vamos partir dessa para melhor sem estarmos prontos. Somos obras inacabadas, somos obras que são colocadas e reconstruídas e refeitas diariamente, e principalmente com a colaboração do outro, nunca sozinhos, não somos seres individuais e para vivermos sozinhos. Né? A nossa cultura, o nosso conhecimento, a nossa natureza humana exige que vivamos e aprendamos uns com os outros em todo o nosso meio social, nosso meio ambiente, nosso meio profissional, nosso meio escolar, familiar, enfim, aprendemos sempre um com os outros. Eu achei interessante o que o Sérgio colocou, finalizando aí, né? O ser humano é um ser inacabado, né? Trouxe aí um pensamento do nosso que saudoso e criticado erroneamente Paulo Freire, né? Paulo Freire, ele, em uma das suas obras aí, ele coloca que nós o ser humano é um ser inacabado, né? Inacabado. Afinal de contas, o ser humano pronto ele faz. Né? Se o ser humano fosse obra da natureza, estaríamos prontos e perfeitos. Né? Exatamente. Mas eu gosto de citar, eu não sei se você gosta do filósofo, mas eu gosto do Hegel, e eu gosto no tocante aos estudos da arte e da cultura que ele faz, e quando ele fala que a arte cultiva o humano no homem. Isso é prova de que o homem é inacabado. Nós somos o ser humano em processo de construção. E a arte, né, todas as vertentes artísticas e culturais, colocam tijolinhos importantes nessa construção para ela ficar mais robusta e resistir às adversidades e às intempéries da vida. Bom, galerinha, é isso aí. Agradecer ao Giovanni, Sérgio, e se vocês tenham gostado. Até uma próxima vez. Obrigado, pessoal.